Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos fazer uma receita de escondidinho de batata com frango e calabresa. Os ingredientes vai estar na descrição do vídeo e como vocês podem ver, são ingredientes simples que a gente tem em casa do dia a dia. Então, para começar a nossa receita, a gente vai colocar meio litro de água em uma panela e eu coloquei uma folhinha de louro porque eu gosto do sabor dela e uma colher de café de sal. Depois a gente acrescenta as batatas. E iremos levar essa panela para o nosso fogão e vamos deixar ele cozinhar, essas batatas cozinhar em fogo médio, até elas ficarem bem mole. Então, vamos tampar a nossa panela e deixar ela cozinhando. Como vocês podem ver, a batata já cozinhou, está em água fervente e vocês podem ver o ponto dessa batata. Ela fica bem molinha e como vocês podem ver, ela chega a estar se partindo. Então, vamos escorrer a batata e depois colocar em um recipiente para amassá-las. Vamos amassar. Eu escolhi amassar mesmo com o garfo, mas vocês podem colocar em um liquidificador ou até em um amassador de batata. Vamos agora preparar o purê. Então, a gente vai pegar a manteiga, colocar em uma panela, acrescentar as 250 ml de leite. Vamos deixar essa manteiga ela derreter no leite. Quando ela estiver bem derretida, a gente acrescenta as batatas. Vamos acrescentar agora as batatas amassadas. A gente mexe um pouco essas batatas que tá dentro do leite, para que ela incorpore a textura de um purê. Então, a gente vai mexer um pouco. Quando chegar na textura de um purê, tá vendo? Como vocês podem ver aí, já tá bem grossinho. A gente acrescenta parte daquele queijo do início da nossa receita, para dar o gostinho, né, de purê. Então, a gente vai mexer para que esse queijo ele derreta dentro do purê. O ponto do purê, você pode ver tanto assim, fazendo um caminho com a espátula, ou virando a panela. Quando você virar a panela, o purê ele tem que soltar do fundo da panela. Então, como vocês podem ver aí, esse seria o ponto do nosso purê. Então, a gente vai desligar o fogo e reservar esse purê. Também é o momento de corrigir o sal. Como vocês podem ver, eu corrigi porque eu achei que ele estava um pouco frio de sal. Então, a gente vai colocar mais um pouquinho. O sal, gente, é a gosto. Vocês vão colocar de acordo com o paladar de vocês, tá? Agora, a gente vai fazer o recheio. Então, em uma frigideira grande, se você tiver uma panela normal, acrescente um pouquinho de manteiga. Eu coloquei cebola e alho. Eu amo alho, o frango temperado com alho, então eu coloquei um dente de alho ralado junto com a cebola e vou colocar eles para dourar. Então, vocês podem ver, liguei o fogo e agora eles vão dourar. Quando tiver no ponto de refogado, né? No ponto de refogado, a gente acrescenta o tempero seco. O tempero seco fica a parte de vocês. Eu coloquei cominho, chimichurri e o orégano, porque eu sou apaixonada por orégano. Mas aí vocês podem colocar o tempero que vocês mais gostam ou qualquer outro tempero que vocês queiram, tá, gente? Não fica... Após colocar o tempero, depois de estar refogado nessa cebola, a gente vai mexer um pouquinho para que esse tempero solte o sabor. Depois a gente coloca o frango desfiado. Esse frango foi simples, eu só cozinhei ele na água com sal e uma folhinha de louro. Depois eu desfiei e aí, como vocês podem ver, eu tô temperando ele, tá? A gente vai mexer e corrigir o sal também. Eu coloquei agora o cheiro verde. Eu gosto dele no final, que fica o sabor bem forte. E aí, a gente vai mexer e reservar esse frango, tá?
após a gente reservar esse frango, a gente vai pegar a mesma panela, ou outra, caso vocês queiram. No meu caso, eu peguei a mesma. E vamos temperar, né? Fritar e temperar essa calabresa. Então, a gente vai colocar a calabresa no fogo, junto com os outros temperos. Eu coloquei aí cebola e o cheiro verde. A gente vai deixar essa calabresa fritar, ela incorporar o sabor. Depois de refogado, gente, a gente vai reservar essa calabresa junto com o frango, ou em no meu caso, eu coloquei em um recipiente separado, mas vocês podem misturar também. Eu preferi utilizar, gente, pouco queijo. Vocês também podem utilizar o queijo a gosto. Eu coloquei um pequeno pedaço para que essa receita não fique gordurosa. E como vocês podem ver, eu ralei. E agora a gente vai para a montagem. Eu montei em uma assadeira de vidro, mas se vocês não tiverem, vocês podem montar em uma forma comum. É só untar a forma. E aí vocês estão vendo que eu tô colocando o purê no fundo da forma. Vocês fazem para que fique uma camada bem homogênea junto com a forma, tá vendo aí a espessura mais ou menos. E aí, após essa camada, a gente vai acrescentar o recheio. Eu coloquei primeiro o frango. Eu vou colocar a calabresa por cima. Então, como vocês podem ver aí, a calabresa eu não quis misturar, mas vocês podem misturar também caso vocês prefiram a opção. E depois de colocar a calabresa, vocês só vão cobrir com esse restinho de purê que sobrou. Vocês vão fazer a última camada, né, para poder fechar o nosso escondidinho. E como vocês estão vendo, já tá bem homogênea a minha última camada. E eu vou colocar o queijo por cima, né, para poder gratinar. Após colocar, gente, ó como fica bem bonita a camada do escondidinho. Então, aí eu coloquei a minha forma no forno, para que esse queijo de cima ele derreta. Vocês podem colocar por pouco tempo, ou vocês podem colocar até ele gratinar. Eu coloquei somente para derreter mesmo. E para finalizar, eu escolhi, né, colocar um pouquinho de orégano, para deixar nosso prato mais bonito, né, claro. Como vocês podem ver, esse é o final do nosso escondidinho de batata com frango e calabresa. Ele ficou bem bonito. E é uma receita simples e fácil. Também barata, porque são itens que a gente tem em casa no dia a dia. E agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou essa receita por dentro. Olha só, gente, a consistência. Ficou bem recheado. Olha que delícia. E agora é só aproveitar, né? Aproveitar essa receita maravilhosa